Vou começar a gravar aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. A gente estava falando que as pessoas procrastinam para fazer atividade física, ir ao médico e ao dentista. Isso daí é clássico. A gente procrastina muito para ir no médico, para ir no dentista. Eu nem vou perguntar aqui quanto tempo você não vai no dentista, porque deixa para lá. E outra coisa é alimentação. Como que a gente adia, né, começar uma boa dieta e fazer uma boa alimentação? Então, essas três coisas é geral. E o mais interessante, se a gente parar para pensar aí, são pontos vitais. São pontos vitais. Atividade física, médico, dentista e boa alimentação. Como a gente adia essas coisas? E isso é essencial para a nossa vida. Então, analisa um pouco como anda o seu amor próprio. A gente entra aqui no ponto que é crucial, né? Amor próprio. E isso é geral. O ser humano é assim. O ser humano não tem respeito consigo mesmo. O ser humano tem uma dificuldade para se amar. Aqui já abre para outro tema, mas vamos ficar atento porque isso é fundamental. Então, a gente está sempre sendo guiado por isso, né? Se afasta da dor e se aproxima do prazer. Isso é vital na nossa vida. E aí vamos falar aqui de algumas coisas interessantes que eu acho que eu já vou abrir aqui na tela para vocês. Neide não voltou ainda, Lena caiu. Caiu. Tá. Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Ficou claro até aqui? Tudo claro, sim ou não? A Kátia está com olhar de professora aí, ó. Tá sem som, Kátia? Já tô ficando cegueta, Vaguinho. O computador meio que deixa meu olho ardendo. Entendi. Eu sei bem o que é isso. Nossa, não tem pra onde fugir mais. Tentar falar para vocês que eu enxergo bem. Bacana, vamos lá então. Ó, muita gente fala que associa a procrastinação à preguiça, né? Eu não faço isso porque eu sou preguiçoso. Mas nem sempre tem relação. A gente precisa entender a raiz do problema. Uma outra coisa, a procrastinação, para vencer a procrastinação, nem sempre a gente vai associar isso à força de vontade, tá? Em 1998, estudos disseram que a força de vontade nossa, ela tem um limite. Lembra da barrinha da bateria que eu falei? Ela começa no nível e ao longo do dia ela vai diminuindo. Então, se você tem dificuldade em fazer alguma tarefa, se você conseguir colocar essa tarefa para você executar na parte da manhã, com certeza você tem mais força de vontade. Se você deixar para o final do dia, é certo que você vai procrastinar, porque ao longo do dia a sua força de vontade vai diminuindo. Então estejam atentos a isso. Essa é uma sacada aí que realmente vai ajudar bastante. Agora vamos lá. Eu separei aqui 5 pontos, né, causadores aí da procrastinação, né? 5 procrastinadores. Vamos lá. Aqui, todo mundo vendo a tela aí? Então, beleza. Quando a gente fala de procrastinação, existem 5 geradores de procrastinação e vamos ver em qual desses você se enquadra. Eu confesso que eu me enquadrei em todos. O primeiro motivo da procrastinação é a desmotivação. As pessoas procrastinam por estarem desmotivadas. Então, quem aqui tinha alguma atividade para fazer no trabalho ou em casa e você não fez porque estava desmotivado? Alguém já passou por isso? Certo. Então, quando você está desmotivado, a tendência a procrastinar é muito maior. Então, esteja atenta a isso. Por isso que eu falo muito, cuida dos seus pensamentos, cuida dos seus sentimentos, porque se você vacilar, você cai na desmotivação aí e com certeza você vai procrastinar. Isso daí é uma tendência mesmo. Eu tenho uma cliente que é muito engraçado, porque essa minha cliente, ela é psicóloga, ela é especialista em inteligência emocional, só que quando ela entra nesse processo de desmotivação, às vezes ela chega a ficar
um mês ali travada. Aí é quando ela me procura para a sessão. Né? Ela sempre faz, ela já terminou o processo dela, então às vezes ela faz as sessões avulsa, né? Aí ela vem. Eu falo, pô, mas por que você não me procurou 2 dias depois? Você está travada por 2 dias, já procura. Você fica um mês inteiro sem produzir nada. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Você fica muito tempo sem produzir porque você está desmotivado. Então, fica atento a isso, fica atento ao seu sistema emocional, e principalmente essa luta interna. Por que a luta interna? Porque essa tendência da desmotivação, ela tem uma ligação aí. Existe um versus, não sei se eu consegui escrever aqui, peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever para ficar claro para todo mundo. Quando a gente fala desse camarada aqui desmotivado, procrastina pela desmotivação, existe uma luta interna que é a luta do eu quero versus eu tenho. Então, por exemplo, posso usar o Alex como exemplo? Posso usar como exemplo, Alex? Nem sei se é real, mas eu acredito que seja. Então, vamos lá. O Alex tem o trabalho dele tradicional e ele tem o trabalho dele no multinível. Então, o Alex quer entrar de cabeça no multinível para bater o diamante dele e aproveitar o tempo. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ir para o tradicional. Ele está desmotivado com o tradicional e dentro dele fica esse conflito interno com aquilo que ele quer fazer contra aquilo que ele tem que fazer. E essa luta interna vai nos desgastando e vai reduzindo a nossa barrinha lá da força de vontade. E a gente fica nesse combate que muitas vezes é infinito na nossa cabeça e a nossa barrinha da força de vontade vai diminuindo. E qual é o resultado? A procrastinação. Né? E aí, né, aquilo que você tem que fazer, que é pegar sua lista de contatos, ligar, marcar, você vai procrastinando. Porque você tem esse conflito interno. Então, é necessário resolver esse conflito interno. Faz sentido para vocês? É lógico que tem vários outros exemplos aí que vocês devem ter vivido. Mas alguém já viveu essa situação do o que você quer contra o que você tem? Quem já viveu essa situação? Partilha aí rapidinho, só falar. Eu. Todos os dias. Todos os dias, o Alex. Show de bola. Quem mais? Ninguém? Eu tenho contra o eu quero. Especialmente. Ó, eu vivi isso durante anos. Durante anos da minha vida, eu trabalhava no banco e eu também era ator de teatro. Profissional já. E minha vontade era me lançar de cabeça no teatro. Eu amava o palco. Era o que eu queria. Só que eu tinha que trabalhar no banco porque era o que me dava grana. E aí ficava nessa luta. Eu tenho contra eu quero. E toda vez eu chegava desmotivadaço no trabalho. Eu procrastinava pra caramba no trabalho, mano. Procrastinava, sabe? Era um bom profissional, mas chegou uma hora que não dava mais. Aí é a hora que você tem que decidir. Senão você assume que você é um profissional medíocre, ou você sai fora, meu. Você vai fazer outra coisa. E aí eu optei em fazer teatro e tive que mudar toda a minha vida. Porque mudou completamente a minha vida financeira. Então, existe esse conflito interno do eu tenho contra o eu quero. E isso está associado ao desmotivado. Beleza? Tem um pensamento também, né, que é muito comum. Pera aí, Alex, deixa eu aumentar um pouco aqui que tá baixo. Pera aí. Pode falar. Tem um pensamento também que é muito comum, né, entre a gente, que eu acredito que também está enquadrado nisso aí, somos as pessoas mais humildes, né? Que elas sempre falam, os nossos pais principalmente, né? Eles falam, tem o que comer, né? Tem o pão tem o arroz e o feijão, né? Tá bom, né? E nunca sempre pensa, nivela, né? Por isso, né? Nivela por baixo, né? O nosso sistema de crença está muito ligado a tudo isso, claro. E uma outra coisa que a gente tem que estar muito atento são o quê? Os nossos valores.
Por quê? Uma pessoa, né, no meu caso ali, que queria sair do trabalho e ir para o teatro, qual era o meu valor que eu deveria valorizar, que era o valor que me chamava? Né? Putz, larga esse trabalho no teatro. No meu caso, era o valor da liberdade. Né? Só que, como eu não saía do meu trabalho, eu estava agredindo o meu valor da liberdade. E toda vez que você agride um dos seus valores, você está se matando. Toda vez que você agride um dos seus valores, o que você faz com a sua barrinha de força de vontade? Cara, você liga. É como se você furasse a caixa d'água ali, ó. Fizesse um furo desse tamanho e a água vai vazando. E a barra diminui muito rapidamente. Porque você está agredindo o seu valor. Então a gente tem que estar atento. Né? Essas pessoas que procrastinam pela desmotivação tem que estar muito atenta aí aos seus valores. Qual é o valor que você está agredindo hoje? E é isso que está te fazendo mal. É isso. Fala aí, pode falar. Quando você agride o seu valor, eu acredito, né? Não tenho certeza. Você também está distante do seu chamado, né? Da sua. Com certeza. Com toda certeza. Quanto mais você agredir o seu valor, mais longe do seu propósito você está. Por quê? Porque quando você está agredindo os seus valores, você está indo contra a sua essência. Contra aquilo que é primordial na sua vida. Então, quanto mais você agredir seus valores, né, mais você está longe da sua essência, de se descobrir. Claro que a gente já viu aqui que à medida que a gente quer conquistar algumas coisas, às vezes a gente faz um trabalho aí para ter uma troca de hierarquia de valores, né? Mas quando tudo isso é inconsciente, aqui eu estou falando de pessoas que agem de forma inconsciente, tá? Na época que eu estava lá no teatro e no banco, eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Eu não entendia nada disso. Mas eu era uma pessoa triste, infeliz, vivia cansado. Né? Por quê? Eu não entendia nada disso que eu estou falando hoje. Né? Então, era inconsciente. Beleza? Então, também dê muita atenção ao significado que você dá a cada coisa. Por exemplo, dei o exemplo lá da academia. Se eu associar academia à dor, é o significado que eu estou dando. É a história que eu estou contando para mim. Fazer atividade física é dolorosa. Então, muda a história que você conta para você. Não, fazer atividade física dói. Mas isso, ao longo prazo, dá um prazer do caramba. E aí, comece a dialogar com você. Tudo tem associação ao seu diálogo interno. Beleza? Algum comentário a mais? Vaguinho, eu estou trabalhando isso, sabe, essa questão da procrastinação, e toda vez que eu venço ela, cara, é uma alegria que toma conta de mim, fala, caramba, eu posso fazer isso, eu consegui fazer, né? E aí é a mesma coisa que eu tenho que fazer depois. Então, na hora, realmente, é doloroso, né? Por isso que a gente não vai à academia, a gente não faz dieta, porque vai te causar uma dor. Com certeza. Mas quando você consegue fazer, você tem um sentimento muito legal, um sentimento muito bom. Caramba, eu consegui. Com certeza. Então, também, quando você vencer a procrastinação, Kátia, comemore. Né? Comemore. Tô fazendo isso, Vaguinho, e dá muito certo, viu? Muito bom. Isso As daí pequenas coisas, eu tô comemorando e dá um gás. É incrível. Sim. Fantástico. E outra coisa que é importante a gente entender, né? Quando você associou aí, você contou essa história de que ir para academia dói, eu não perco peso, ou você vai contando outras histórias aí, por exemplo, pegar um outro caso comum. Toda vez que você vai num treinamento de uma empresa de multinível, eles vão falar do quê? Da lista, certo? Todo treinamento que você for, eles vão falar da lista de contato. E aí você já está desmotivado. Aí você começa a falar, caramba, de novo eu vou falar de lista, meu. Puta merda. Né? E aí você começa a dialogar com aquilo. Puta, não aguento mais fazer lista, a lista já está na minha cabeça, e não sei o que lá. O que você associou? Você associou fazer a lista a perder tempo. Puta, toda vez é perder tempo, uma perda de tempo, uma perda de tempo. Quando você começa a contar essa história de que fazer a lista é perder tempo, pronto, cara. Você não vai fazer.
E aí tem gente que está 3 anos no multinível, você pergunta da lista, o cara não tem. Porque ele já associou a lista à dor. Ah, porque vou colocar todos os meus amigos que já me falaram não. Ai, cara, esse negócio de lista é perder tempo. Então, ele associou a dor. Logo, ele não faz. Logo, ele não liga. Logo, ele não marca a visita. Logo, ele não baixa graduação nenhuma. E o cara tá vivendo esse ciclo aí e nem tá mais prestando atenção. Beleza? Eu vou pro segundo aqui. Ah, tá. Deixa eu falar de perguntas importantes aí. Uma coisa para vocês estarem atentos. Toda vez que aparece um problema na nossa vida, a gente precisa entender que para eu resolver esse problema, eu tenho que ir para o próximo nível. Eu nunca consigo encontrar a solução no mesmo nível do problema. Então, se eu me mantiver no mesmo nível do problema, eu não encontro a solução. Eu preciso ascender. A minha mente, se ela permanecer no nível do problema, a solução não aparece. A minha mente precisa ascender, né? Subir um nível aí, 2 ou 3 níveis. Né? E como é que a gente faz isso? A gente precisa se conectar com algo maior. E como eu me conecto com algo maior? Perguntando. E aí existem 3 perguntas que vão te ajudar a sair do nível onde você está no problema para ir para o nível da solução. Por que isso é importante para mim? O problema ali, eu não consigo bater diamante, cara. Não consigo bater diamante. Por que bater diamante é importante para mim? Por que ligar para 10 clientes que eu não consigo, eu sempre procrastino, só consigo ligar para 3 clientes por dia? Por que ligar para 10 clientes é importante para mim? Essa é a primeira pergunta. Por que isso é importante para mim? Segunda pergunta. O que eu ganho fazendo isso? O que você ganha se você executar essa tarefa a qual você está procrastinando? Primeira pergunta. Por que isso é importante para mim? Ah, eu não vou para academia, eu procrastino. Por que ir para academia é importante para mim? Segunda, o que eu ganho fazendo isso? Qual é meu ganho? Se eu fizer isso, eu ganho o quê? E a terceira pergunta. Quem eu me torno fazendo isso? O que eu vou me tornar se eu fizer isso? Então, essas 3 perguntas, elas servem para quê? Para fazer você se conectar com os seus motivos, seus reais motivos, que é algo maior. Né? Eu não quero ser diamante por ser diamante. Tem algo maior. Por que você quer ser diamante? Existe um algo a mais. Ser diamante é só o fruto da árvore. Por que você quer ser diamante é a raiz. O que você ganha ao se tornar diamante? Quem você se torna ao ser diamante? Beleza? Pessoal, 11 horas. O que vocês acharam até aqui? Magnífico. Carol? A Carol coçando a cabeça assim, eu fiquei preocupado. Altas dicas. Muito tá. Bom. Kátia? Eu, com essas 3 perguntas, percebi o quê? A minha vida pessoal eu estou mandando a ver, que me interessa, né? Sim. Agora, a minha vida profissional, as 3 empresas que eu presto serviço,
tô deixando a desejar. Legal. Tô focando muito em uma coisa e deixando a outra de lado. Então, querendo ou não, eu continuo procrastinando. Com certeza. Com certeza. E Bela isso não é sacada. bom. E aí você fez as perguntas, eu já até fui respondendo aqui no meu caderno. Já sei Top. exatamente responder essas 3 perguntas, sabe? Top. Na minha área profissional. Top. Pedro? Eu. Isso. Então, nossa, tô sendo demais, tô sendo bastante. Porque, assim, cara, a gente tava percebendo, né? Nesse sentido dessa palavra procrastinação, que a gente, pode ser que a gente supere uma coisa. Por exemplo, eu, na questão da leitura. Mas a gente acaba caindo em outra. A gente supera uma coisa, só que tem 10 coisas ainda que a gente tem que superar, velho. A gente começa a enxergar muitas coisas que a gente nem parava pra pensar, parar pra ver detalhes. Top, Pedro. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Deixei a tela aqui que eu tava tirando minha lente. Ai, tá difícil. Mas vamos nessa. Beleza. O pessoal não voltou? Alex, quer comentar alguma coisa? Kátia? Carol, alguma pergunta? Pedro, fica à vontade. A gente tem que estar se policiando, né? Pro resto da vida. É igual o Pedro falou. A gente arruma uma coisa e atrapalha a outra. Para de procrastinar numa coisa e começa em outra. É uma vigilância eterna. Procrastinar é intrínseco ao ser humano. Então a gente tem que estar muito atento com isso, né? Nós nos acostumamos a pensar com o cérebro retilíneo. E o que vai fazer a gente deixar de procrastinar é quando a gente aprender a pensar com o córtex pré-frontal. Se a gente não aprender isso, cara, né, e isso é exercício, né, e eu só aprendo isso, né, exercitando muito. E como que eu exercito isso? Presença. Lembra do estado de presença? As coisas acontecem agora. Uhum. E eu tenho que estar muito atento ao agora. Porque agora várias dicas são ditas. Inclusive, às vezes, né, eu falo uma coisa, te traz um insight. Então, às vezes não foi nem o que eu falei, foi a palavra que eu falei, que foi uma chave que fez você lembrar algo que é importante para você. Então, a gente tem que estar muito presente. Então, essa é a evolução. A humanidade, né, ela entrou num processo aí, né, um sistema Matrix aí, né, depois até a gente pode falar do filme, né, num outro momento, né, onde a gente fica preso e a gente é condicionado a não pensar. Hoje eu fui na reunião da minha filha, a professora falou umas barbaridades lá que você fala, pô, não, mas tem estudos pedagógicos sobre isso, aí você fala, meu Deus, cara, que loucura, né? Nós somos, o ser humano é condicionado a não pensar. Então a gente tem que estar muito atento a isso, trabalhar o córtex pré-frontal. Vou dar um exemplo. Quando você começa a estudar para um vestibular, não sei se alguém já passou por isso. Você começa a estudar muito para algum concurso público, o que começa a acontecer com você? Você começa a ter dores de cabeça, sim ou não? Sim. Porque você começou a exercitar outras áreas do seu cérebro. Você tem que se manter atento, você tem que se manter focado. Você está exercitando outras áreas do seu cérebro. E isso vai te causar dor de cabeça. Nossa, Vaguinho, por incrível que pareça, eu tive dor de cabeça hoje e quinta-feira passada, então eu tô pensando bastante mesmo. Sim. Bastante. Tem razão. Com certeza. Bom, Caramba. então assim, só fiquem atentos, porque muitas vezes a gente procura muita resposta fora e a resposta está dentro de você. Por que você está procrastinando? A resposta muitas vezes está dentro de você, não está no livro. Às vezes ela está dentro de você. A leitura é importante, desde que você pegue essa leitura e traga para a sua vida. Aí ela começa a fazer sentido também na sua história, tá? Pessoal, agora são 11h07. Eu falei só do primeiro ponto. Dá para continuar mais um pouco. Tem coisa pra caramba.
Eu vou entrar no segundo ponto agora. Então, vamos lá. Primeiro motivo que nos leva a procrastinar é a desmotivação. O segundo motivo, a dissimulação. E Como que é primeiro? Primeiro motivo, desmotivação. Você consegue ver na tela, Kátia? Ou tá preto para você? Não, só vejo vocês na tela. Deixa eu ver se eu abro aqui de outra forma. Você tá vendo, Carol, Alex, Pedro? Vocês estão vendo minha tela? Não. Não? Você. Ah, não tá projetando? Desculpa, peraí. Eu tô vendo normal. Não, é minha tela aqui, peraí. Primeiro motivo, desmotivação. Vamos lá. Agora sim. Era essa tela, achei que era sua cara mesmo. Ô, cara. Não, minha cara não interessa, pô. Desmotivação. Motivo. Dissimulação. Tá. Só E dissimulada. Isso, é essa pegada mesmo. E essa dissimulação, ela é causada pelo perfeccionismo ou pela insegurança. Nós procrastinamos por dissimulação, de perfeccionismo ou insegurança. Né? Então, quem já ouviu... A pessoa fala assim, eu sou muito perfeccionista. Né? Aí a pessoa tem que cuidar de todos os detalhes, né? Não, porque eu tenho que fazer isso, não sei o quê, isso aqui tem que estar bonito, eu tenho que pôr uma florzinha ali, eu vou preparar minha apresentação aqui, e nisso você vai enrolando, você vai procrastinando, e você não faz. E por que a gente age dessa forma? Né? Por que a gente é dissimulado desse jeito? Né? Porque é muito mais fácil, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar claro, para ilustrar bem. Eu comecei a estudar para concurso público, certo? E aí eu vou ter a prova daqui 2 semanas. Aí eu começo a procrastinar para ter que estudar, certo? Não estudo. É muito mais fácil eu falar para os meus amigos que eu não passei na prova porque eu não estudei, do que falar que eu estudei pra caramba e não passei. Então eu sou dissimulado, né? Eu sou dissimulado. Notem, não tem julgamento aqui, tá? É inconsciente. A gente age inconscientemente. É mais fácil para você assumir que você não passou na prova porque você não estudou, do que você assumir que você estudou pra caramba e foi reprovado na prova. Só que a gente não entende que nós aprendemos também com a derrota. Por isso eu comecei perguntando, qual foi a derrota da semana? Porque quando eu entendo que, putz, eu estudei pra caramba e não passei na prova. Tá, onde que eu fui mal? Quais foram as questões que eu não soube responder? Beleza, na próxima vez eu vou estudar mais essas questões, eu vou focar mais aqui. E aí a gente entende que nós aprendemos. E esse é o fator fundamental entre as pessoas de insucesso contra as pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, elas não têm medo de errar. Elas fazem sem medo, entendeu? Então, quando ela tem a ideia, ela já coloca em prática na hora. O procrastinador, não, ele vai ficar, sabe, floreando, entendendo. E quando ele for colocar a ideia dele em prática, já tem alguém vendendo o produto que ele pensou a fazer há 10 anos atrás. Já aconteceu com você de ter uma ideia e você em um lugar, depois de um tempão, e falar, caramba, mano, o cara fez o que eu estava pensando. Já aconteceu com alguém? Isso. E você ter uma ideia e aí você encontrar a ideia que você teve sendo executada por uma outra pessoa. Quem já passou por isso? Ninguém? Aqui? Que bom, vocês estão bem pra caramba. Que eu me lembro. Eu quase passei por isso, né, Vaguinho? Porque se eu não tivesse acordado para a vida, alguém já ia vender Juju aqui dentro. É isso. Antes do verão acabar. Então Com eu tive certeza. sorte, né? É isso. O que você ia falar, Alex? Que eu me lembro agora. Eu sei que tem, eu tenho sim, com certeza, mas que eu não tô lembrando agora.
A pessoa que sofre por esse tipo de procrastinação, da dissimulação aí, ela tem muito medo do que vão falar dela. Ela tem muito medo do que vão pensar. Então, concurso público lá, cara, o que vão falar de mim se eu não passar? Né? Então, a gente volta à nossa sessão do medo. Né? O medo de não ser amado ou de não ser bom o suficiente. Um tá ligado ao outro. Tá? Então, a gente está atento a isso aí. Ó, são 11h13. Eu tô vendo sinal de cansaço em alguns. Minha proposta. Eu continuo essa sessão, né, com as outras duas, mas aí eu faço ela extra. O que vocês acham? Ou vocês querem continuar mais um pouco? Dá para ir mais um pouco? Em questão de absolver, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Não, então, é por isso que eu estou perguntando, como é que vocês estão a questão do cansaço? Porque se vocês estiverem muito cansados, não adianta eu avançar. É melhor vocês assimilarem esse conteúdo dessas duas que eu passei já, né, do que a gente avançar. Só para eu ter uma pergunta aqui para vocês, aí vocês começarem a assimilar. Com qual dessas duas que eu passei que vocês conseguem se enxergar mais? A dissimulação, Vaguinho. Ficou bem claro para mim. Dissimulação. Dissimulação? Legal, Kátia. Alex, dissimulação, bacana. Eu tô mais pro lado da desmotivação. Pedro para desmotivação, legal. A Carol tá sem áudio. Tô sem áudio? Agora tá certo, beleza. Agora tá certo. Dissimulação. Dissimulação, bacana. Bacana. O próximo... Às vezes, Vaguinho, perdão. Pode falar. Não, pode falar. Dependendo do caso, a desmotivação ela é maior do que a dissimulação, mas depende muito do caso. Mas como você fez essa pergunta, eu acredito que eu me encaixo mais na dissimulação na maioria das vezes, sabe? Sim. Assim, alguns vão perceber que se encaixam um pouquinho em todas elas, né? Só que sempre tem uma que é mais forte em nós, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, tá bom? Então eu vou ficar com essas duas hoje. Depois, a próxima sessão a gente continua falando de procrastinação, mas aí entra como sessão extra, beleza? Gravem essas duas, né? Senão vai ficar realmente pesado, porque tem mais 3 aí. Né? As outras agora vai ser mais tranquilo. Né? Eu não vou fazer essa introdução que eu fiz inicial, eu já vou direto para as 3. E aí eu já disponibilizo o vídeo para a galera aí. Por que valeu a pena, Carol? Nosso dia de hoje, nossa noite. Sempre vale a pena, é muito bom estar com vocês e entender um pouquinho mais, porque a gente sempre escuta falar da procrastinação, né? Mas a gente entender as fases dela, o processo, por que a gente faz cada coisa. Então, acho que isso vai facilitar bastante a gente evitar que isso aconteça, se policiar mais, né? Porque às vezes a gente faz, igual você falou, inconsciente, né? Então, a gente sabendo pelas fases que a gente passa e quais são os motivos, a gente pode se policiar melhor. Top. Legal, valeu. Pedro, por que valeu a pena? Sempre vale a pena, né? É uma quinta-feira cansativa. Top. Pós-aula, essas coisas, mas independente disso, é um conhecimento, é uma palavra nova, novos conhecimentos através dessa palavra, a gente descobre coisas que a gente faz e que a gente nem faz ideia, a gente perde um costume, a gente vence aquela preguiça, mas acaba a gente acaba se descuidando de outras coisas. E uma outra coisa desse encontro que me chamou bastante atenção foi essa parte da desmotivação. Cara,
desde quando eu entrei pro marketing multinível, foi bem difícil, porque tenho pouca motivação. Então, às vezes, vem de mim mesmo, ou vem do Alex, da maioria das vezes, você mesmo, que ajuda bastante, mas é difícil. A gente supera, a gente tenta, mas é difícil. A gente sempre precisa ser forte, né? Pra entrar num negócio desse. Porque a gente tem que saber lidar com essas coisas. A gente vai aprendendo, a gente vai se policiando aos poucos. Então, valeu muito a pena porque a gente aprende a como lidar com isso, né? Como se policiar. Top, Pedro. Tô já anotando os negócios aqui, que a gente vai trabalhar nas próximas sessões. Bacana. Vamos ver se dá tempo, dá tempo. Kátia, por que valeu a pena, Kátia? Valeu a pena porque entre as perguntas que você fez, né? Por que é importante para mim, o que eu ganho fazendo, eu olhei mais para o meu trabalho, para o outro, né? Não para o Juju. Para o primeiro trabalho, que é a divulgação das empresas. Eu coloquei aqui, por exemplo, tá? O que eu ganho ligando para 10 clientes, né? Por que é importante para mim? Se eu não ligar, eu não agendo visita. Não existe essa possibilidade. Então, assim, ficou claro, né, onde eu tô procrastinando no trabalho. Porque eu estou focando tanto nas outras coisas, estou deixando esse um pouco de lado. Talvez na minha vida pessoal eu dê uma guinada, né, nessa questão do Juju, que é um momento para mim, estou dando muito foco, mas esse outro trabalho que também dependo dele, eu estou deixando um pouco a desejar. Então, por exemplo, a partir de hoje eu vou focar nessa área. Né? Amanhã trabalhar duro para tentar recuperar um tempo perdido aí. Top. Só fica atenta, Kátia. Vamos voltar lá no primeiro ponto, que é a desmotivação. O eu tenho, o eu quero. Que esse conflito existe hoje dentro de você. Por exemplo, o Juju é o que você quer. Mas você também tem que ligar para 10 clientes por dia, por exemplo, como você colocou aí. Perfeito, Vaguinho. Então, só fica atenta a isso. O mesmo exemplo que eu usei do Alex no começo lá, não sei se você já tinha entrado na sala. Vaguinho, eu entrei com 20 minutos de atraso, estou bem atrapalhada hoje. Não, fica tranquilo, eu sei que o seu momento aí tá gravado, isso que importa. Eu vou fechar aqui, Alex, porque eu vou perguntar para você e vou dar a ação da semana, tá? Vai ter a ação da semana. Então, rapidinho aqui eu já fecho, porque senão vai cair tudo na metade aqui. 1 minuto. Vamos lá. Voltem aí, porque tem a ação da semana, hein, galera?